Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre o nosso módulo A Equipe de RLV, o módulo 2 do nosso treinamento. Esse módulo é importantíssimo porque nós estamos falando, a parte mais importante é a equipe. Não adianta você ter um equipamento caríssimo, um equipamento que vale muito mais de 6 milhões de dólares, e você ter uma equipe não competente, uma equipe que não tem condições de operar. Provavelmente, no mínimo, você vai quebrar, né, e podendo até perder o veículo. Perder, literalmente, perder o veículo, né, e parte do sistema. Às vezes, perder o sistema inteiro, se você tiver uma equipe muito incompetente. Então, vamos falar sobre essa parte tão importante que é a equipe de RLV. Então, a equipe de RLV, primeiro vamos falar sobre os membros. Os membros da equipe, podendo ter o superintendente de RLV, supervisor de RLV, geralmente nós temos, os operadores. Temos também o trainee de RLV. Mas para uma equipe mínima, de acordo com o INCA, nós temos uma equipe de 3, que são o supervisor e 2 pilotos. Geralmente um piloto sênior e o terceiro homem, um piloto pleno ou júnior. O trainee, ele existe, né? O trainee é necessário, mas ele não compõe a equipe contratualmente falando. Então o trainee é um investimento das empresas. O trainee é um funcionário em treinamento para que se torne um piloto em breve e possa compor a equipe. É claro que com a alta demanda do mercado e a necessidade cada vez maior de profissionais competentes e treinados, habilitados também para o trabalho, as empresas acabam, por falta de profissionais habilitados e profissionais experientes, colocando aí o trainee para compor equipe. Isso acontece, é frequente, mas não é o ideal. O ideal é que, se pudéssemos, tivéssemos tempo para isso, gestão também, nós conseguiríamos ter a equipe sempre completa, uma equipe mínima de 3 e também um trainee, sempre tendo um funcionário em treinamento. Por que um funcionário em treinamento? Porque as pessoas são promovidas, as empresas ganham novos contratos, profissionais vão de uma empresa para outra, tem essa demanda, né, essa oxigenação do mercado. Então é necessário sempre ter novos entrantes no mercado para que eles treinem e estejam habilitados e competentes para assumir o cargo de piloto de RLV. Sabendo, né, colocando aqui para vocês, já que estamos em um treinamento onde passamos aqui a total realidade do mercado, para que vocês fiquem realmente alinhados com o que está acontecendo, devido à alta demanda, não tem sido a realidade. Geralmente você é contratado como trainee e já segue para compor equipe, né, e rapidamente você consegue absorver os conhecimentos e já fazer parte ali da equipe, somando para que possa desempenhar o seu trabalho durante o seu shift e também durante a sua quinzena ou, enfim, o seu embarque. Então, vocês entendem, né? O trainee é o primeiro nível. Isso é bem interessante na área de RLV, sobre a equipe de RLV. Por que o primeiro nível? Porque todo gerente de RLV, todo superintendente de RLV, um dia foi um trainee. Você não tem como, devido à sua formação, olha, eu sou pós-graduado, tenho um mestrado, falo inglês fluentemente, tenho vários treinamentos, eu queria entrar já como supervisor. Isso não existe. O mercado de RLV, como você não sai pronto da academia, não sai pronto da escola, não sai pronto da universidade, você necessita ter um tempo de maturação em campo para você aprender a questão da pilotagem, que também desenvolve com habilidade, o tempo e prática, assim como as manutenções, algo que não é comum. Não é uma mecânica comum, não é uma eletrônica comum como vemos aí fora, ou uma eletricidade comum, né? Todos esses conceitos são empregados, porém há a necessidade de que você tenha contato com essa integração dessas esferas da área de conhecimento. Então, você inicia como trainee, isso é obrigatório. Depois de um tempo, você é promovido a piloto. Não tem uma receita de bolo, isso aí, existem médias, né, de 6 meses a 1 ano, enfim. É uma média estatística das empresas, depende da cultura da empresa, depende da demanda e do seu desempenho. Eu, por exemplo, quando eu fui trainee, eu fui promovido com 9 meses a piloto. E em menos de um ano, fui seguindo com promoções como piloto. Eu já tive amigos que foram, né, conheço, né, e tive colegas de trabalho que foram promovidos de trainee para piloto com 3 meses, outros com 6 meses. Conheço trainee quando eu fui gestor,
da empresa que eu trabalhei, alguns que foram só promovidos com 2 anos, outros com 1 ano e meio. Então, isso foi até o maior tempo que eu já vi, mas existe. Então, como eu vou falar que não tem, se eu já vi acontecer? Mas aí, em torno até 1 ano, geralmente é um tempo, né, mais que necessário e até justo e estatisticamente aplicável para que o trainee já comece ali a ter, né, o seu desenvolvimento para apresentar performance ao qual ele consegue compor a equipe e já ajudar bastante a equipe. Bom, então trainee de RLV é o início, depois promovido a piloto, depois como supervisor. Supervisor já é um cargo de liderança, é quem vai ter ali a sua equipe de pilotos, né, os 2 pilotos, uma equipe mínima, e ele consegue ali conduzir a sua equipe no seu horário de trabalho. Agora, se for um contrato 24 horas, vocês concordam que se o dia tem 24 horas, você vai trabalhar no seu turno de 12 horas, então vai ter um supervisor no dia, se for necessário, e um supervisor da noite também, se for necessário. Então você vai ter 2 supervisores, um em cada horário, um da manhã e um da noite, em cada shift, e cada supervisor com seus 2 pilotos, isso considerando uma equipe mínima. Existem contratos, Adam, que não demandam 24 horas? Sim, existem muitos contratos de embarcações e também plataformas que demandam apenas 12 horas de trabalho, apenas uma equipe. Já trabalhei em vários contratos assim. Porém, na grande maioria, temos contratos sim de 24 horas. Como é? O navio tem um custo, essa embarcação tem um custo, o projeto tem que andar. Então, 2 equipes no sistema de RLV, pode ser um sistema ou 2 sistemas de RLV, e aquelas 2 equipes dessa mesma maneira. Supervisor trabalhando em um horário, pode ser o da manhã, o outro no horário da noite. Então nós temos aí 2 supervisores com as suas respectivas equipes. Alguns contratos 24 horas demandam também um profissional que é o superintendente de RLV. Aí seria o mais alto grau do RLV offshore. Então, o superintendente de RLV em contratos, ele existe, né? A demanda no qual se faz valer um superintendente são contratos de demanda com 24 horas, 2 equipes, às vezes mais de um sistema de RLV, onde o superintendente de RLV é o gestor a bordo. É ele que cuida ali de toda a parte da gestão das equipes, gestão de equipamentos, gestão de materiais, spare parts, férias, avaliação, e ele também tem uma demanda ali de relacionamento com o cliente muito forte. Os supervisores ficam mais focados na questão operacional. Agora, quando não tem o superintendente, esse papel é do supervisor, uma escala menor, mas é do supervisor. Então, o supervisor acaba sendo um superintendente em certa escala, em alguns contratos, e é bom que ele vai sendo preparado e depois esse supervisor ele pode ser promovido a um superintendente de RLV, que ele começa a pegar essa demanda que a gente chama administrativa. Então, a demanda do superintendente acaba sendo muito mais de gestão do que operacional. Assim como o supervisor, quando não tem a presença do superintendente, ele atua além da operação, além do operacional, também com a questão da gestão de equipe, gestão de equipamentos, gestão do contrato e as demandas do escopo do trabalho que ele desenvolve naquela embarcação. Tá bom? Você sabe qual a diferença de embarcação e navio, embarcação e barco? Isso é interessante. Quando eu falo embarcação, eu já enquadro. Pode ser plataforma, pode ser uma balsa, pode ser um navio, pode ser um barco pequeno, porque embarcação é tudo aquilo que você embarca. Então uma balsa, por exemplo, é uma embarcação. Então vocês podem observar na minha fala e na minha narrativa que sempre eu vou me referir, quando a demanda de RLV, a demandas em embarcações, porque aí eu consigo enquadrar desde um barco de pesca, por exemplo, até uma balsa gigante, porque são embarcações. Plataformas, por exemplo, são embarcações. É interessante falar o seguinte: todo navio é uma embarcação, mas nem toda embarcação necessariamente é um navio. Uma plataforma, como eu disse, é uma embarcação, tá bom? Então isso para vocês começarem a entender os dialetos, né? A maneira que é falada, para que vocês possam também enquadrar melhor o conhecimento de vocês. Então, nós já entendemos o que é uma equipe de RLV, como ela é composta. Uma equipe mínima de RLV é composta por um supervisor e 2 pilotos. Geralmente um piloto mais experiente e um piloto menos experiente. Agora, eu posso ter uma equipe maior que sim, ainda mais se eu tiver um contrato que eu tenho 2 sistemas de RLV. Eu posso ter uma equipe, eu já fiz composição de equipe, que era um supervisor e 3 pilotos.
ou muitas vezes um supervisor, 2 pilotos e um trainee. Eu fui trainee em uma equipe assim, em um PLSV, que é um navio, que são navios, na verdade, de lançamento de linhas no Brasil, que foi o início da minha carreira. Então eu era ali literalmente o 4º homem, que tinha o supervisor, o 1º homem, o 2º homem, o piloto sênior, aí tinha o 3º homem, que era o piloto pleno, um piloto júnior, e eu como trainee. Então isso existe também, tem essa possibilidade, são equipes maiores e em contratos maiores, com mais de um sistema de ROV, a equipe pode ser maior do que a equipe mínima, por isso que o nome é equipe mínima, e também ter a presença do superintendente para gerir ali as 2 equipes dos 2 supervisores, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui sobre esse briefing. O que demanda uma equipe de ROV? Você vai ter que se dividir ali com os conhecimentos de habilidade e os conhecimentos de pilotagem. Está muito relativo ali, muito focado na questão de habilidade. E você não se preocupe com isso, porque você vai ter treinamento para isso. Você vai realizar as empresas no Brasil são multinacionais, até as empresas brasileiras são empresas excelentes e elas demandam muito treinamento, né? Usa esse termo mesmo, demandar, porque elas demandam muito treinamento, não porque elas são boazinhas, mas porque são empresas inteligentes, né? Empresas que sabem ali o que estão fazendo, estão gerindo, e elas treinam o seu pessoal, treinam os seus pilotos, não só a bordo, mas também em centros de treinamento, que elas próprias têm também em simuladores, né? E o treinamento melhor, além de simulador, é o treinamento em loco, o treinamento que você vai fazer lá operacional na sua embarcação, e o seu supervisor com certeza vai ter todo o preparo ali para conduzir de maneira gradativa as demandas que ele vai lançando e os desafios, e você vai ali progredindo nas questões de habilidade. Como eu falo, habilidade é prática. Quanto mais você pilotar, quanto mais operações você realizar, melhor você vai ficando. Mas também tem um conhecimento técnico que é inerente da sua formação, né? Inicia assim, um trainee ele inicia pela sua formação. Se eu sou um mecânico, eu tenho ali uma grande esfera de atuação dentro do sistema de ROV. Se eu sou um eletrotécnico, eu também tenho uma atuação forte ali no sistema de ROV, na questão da PDU, geração de energia. Se eu sou um eletrônico, também tenho ali uma grande atuação. Então, tudo que tiver na esfera da mecânica, eletrônica e eletrotécnica, o que eu digo esfera, porque também tem os cursos que são similares, os cursos que estão dentro dessa esfera, como mecatrônica, instrumentação, todos esses cursos que eu tenho, que tem uma relação com a eletricidade, com a eletrônica e com a mecânica, eletromecânica, por exemplo. Eu falei instrumentação e controle, né, também, automação. Esses cursos, eles têm empregabilidade no ROV. Agora, com o tempo, você não fica muito restrito ali só à sua área, porque a intenção é ter uma equipe coesa, mas que vocês consigam compartilhar. Então, nós falamos que a equipe tem que ser multidisciplinar, porque nem sempre o mecânico vai estar fazendo serviço de mecânica. Com o tempo você vai ver o mecânico ensinando eletrônica para o eletrônico, de ROV, porque você começa a entender aquele sistema, compreender cada vez mais, e aí não tem mais essa divisão, eu sou eletrônico, eu sou um eletrotécnico, eu sou um mecânico. Você desempenha e aprende ali essa intenção, ser multidisciplinar. Mas no início da sua carreira, não se preocupe, o seu gestor ele vai ter todo o cuidado de realizar ali, né, a gestão, e ele vai montar a equipe de uma maneira coesa para que essa equipe tenha ali um melhor resultado. Ele não vai fazer uma equipe, por exemplo, só de mecânicos, uma equipe somente de eletrônicos, ou uma equipe só de eletrotécnicos, não tem como. Assim como muitos não fazem uma equipe só de jovens, né? Eu converso muito sobre esse processo seletivo. O pessoal, poxa, não, é bom ter pessoas com experiência, é bom ter um pessoal mais jovem também, são perfis, né? Eu quero, ao longo do nosso treinamento, dar essas dicas para vocês, para que vocês compreendam também o olhar do gestor, que também compreendam como é um processo seletivo, como se adequar ao perfil, não para falsificar nada, não para poder parecer nada, mas sim para se enquadrar no perfil e ser realmente o perfil
que está sendo buscado para atuar na área de RLV. Isso é importante, porque não adianta ser um excelente técnico, não adianta eu saber muito sobre lei de Ohm, ou não adianta eu saber muito sobre vasos comunicantes, se eu não tenho postura, se eu não sei falar, se eu não sei me comportar numa entrevista, se eu não tenho respeito, se eu não vou passar credibilidade, assertividade e propriedade no assunto, ou se eu não tenho conhecimento técnico também. Então, todos esses pontos são muito observados na entrevista, e no início de todo o processo seletivo você vai fazer uma prova técnica. Depois você vai seguir aí para as entrevistas, aí sim, conhecimento técnico, conhecimento operacional, o treinamento de RV vai valer muito. Mas eu sempre bato nessa tecla incessantemente. Eu estou no mercado há mais de 15 anos, fazendo aí 20 anos no mercado, e eu vi muita coisa sobre isso e posso falar para vocês. É muito importante se dedicar à parte técnica, que ela é o início de tudo. E depois, óbvio, o conhecimento do sistema de RLV vai ser um diferencial. Também a questão relacional, comportamental é muito importante, porque senão você passa nas etapas técnicas e depois não entende por que não ficou com a vaga, exatamente porque você não mostrou seu perfil para atuar numa equipe de RLV. Bom, nós vamos falar muito sobre isso, sobre esses assuntos ao longo do nosso treinamento, ao longo dos nossos módulos e também nas aulas presenciais, ao vivo, porque isso é muito importante, vocês entenderem sobre perfis. O que mais tem é o pessoal falando, pô, não sei por que ninguém me chama, não sei porque eu faço processo às vezes. Você está focando muito nessa parte de conhecimento de RLV, não está focando no conhecimento técnico, ou focou muito no conhecimento técnico e a questão comportamental não está legal, não sabe se portar na entrevista, não sabe se comunicar bem, não sabe se fazer entender. E isso é muito importante, não só para RLV, né, pessoal? Para qualquer área. Então, vamos juntos, vamos tentar nos ajudar aí, tá bom? Compartilhar conhecimento. Espero poder ajudar, poder passar para vocês um pouco do que eu aprendi sobre isso tudo, compartilhar lições aprendidas para vocês melhor serem preparados. Infelizmente eu não tive isso na minha época, então eu tive que aprender aí pesquisando, né? Paguei caro por isso, fiz treinamentos caros, mas a nossa intenção agora é poder levar isso de maneira mais acessível, como eu falei, para todos vocês, de maneira acessível, justa e que também seja maneira assertiva para que vocês consigam, tá bom? Então contem com a gente, nós vamos dar todo o suporte para vocês. Mas voltando aqui, falar sobre equipe, isso está dentro, tudo isso que eu estou falando está dentro da parte de equipe. Você tem que ter a formação técnica, né, na parte mecânica, como falei, eletrônica ou eletrotécnica. A questão de habilidade você desenvolve, né, ninguém começa sabendo, você vai desenvolver tanto técnica de manutenção da RLV, também como a questão da pilotagem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês nesse briefing. Sobre instrução, nível técnico, o mínimo é o nível técnico, tá? Nível técnico em eletrônica, eletrotécnica, mecânica, mecatrônica, eletromecânica, como eu falei, instrumentação, qualquer tipo de relação com, repito, mecânica, eletrônica e eletrotécnica. Você ingressa como trainee, como eu falei, no mercado, e você tem aí as promoções, a gradação, né? Você vai sendo graduado de acordo com o tempo, com o seu desenvolvimento e também a demanda da empresa, sendo muito sincero. Não adianta nada, você está pronto, tem que ter oportunidade. Vai ter oportunidade, você tem que estar preparado, aí a mágica acontece. A mágica vai acontecer quando a empresa tiver a demanda, ela tiver com a oportunidade e você está preparado, aí acontece a mágica da promoção, a mágica da sua evolução na sua carreira. Então é muito bom que você esteja sempre preparado, sempre estudando, isso que vocês estão fazendo aqui, estudando, buscando mais conhecimento. Isso conta muito, me ajudou bastante na minha carreira e espero que ajude na de vocês também, porque não tem outro caminho. Conhecimento mesmo, buscar, estudar, porque isso realmente dá resultado, tá bom? Sobre a equipe, eu vou deixar esse briefing aqui agora. Quero agradecer o tempo de vocês e encontro vocês aí no próximo módulo também, tá bom? Um grande abraço.